Ei pessoal, meu nome é Laura e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Pode Analisar. E aqui no meu canal eu gosto muito de falar sobre dicas de tecnologia, inteligência artificial, ciência de dados e muito mais. Então, se você gosta dessas áreas, super indico me seguir aqui. Eu falo um pouco mais sobre vlogs em eventos de tecnologia e muito mais. Tem tutoriais técnicos aqui e, inclusive, esse vídeo em questão é um tutorial técnico também. Eu gosto muito de testar e experimentar coisas novas e hoje eu vim falar um pouco para vocês sobre a área de NLP, ou processamento de linguagem natural. Em específico, é uma área da inteligência artificial onde a gente dá habilidade para as máquinas poderem entender e compreender um pouco mais da linguagem humana. E essa tarefa ela pode ser usada em vários momentos, só que hoje eu vou entrar em uma etapa bem específica dela e como que a gente consegue colocá-la na prática. Então, se você caiu de paraquedas aqui no canal, já vamos falar um pouco mais sobre a minha experiência com a área de NLP. A área de NLP foi a minha primeira área que eu tive contato com inteligência artificial, onde eu trabalhei naquela época explorando um pouco mais de interações de clientes com chatbots de uma empresa, onde ali a gente criava reports para entender se aquele chatbot estava bem, se precisava de melhoria, onde que precisava de melhoria, ou até mesmo entender padrões de consumo e comportamento ali de conversas que esses clientes tinham com o chatbot para entender ali questão de marketing proativo. A gente tem muitas oportunidades nessa área. E aí eu tive esse contato lá por 2019, entrei no meu mestrado em 2022, e aí no meu mestrado eu tive um pouco mais de aprofundamento em questão de técnicas de NLP, então meu mestrado foi em questão de psicometria computacional, que é aquela parte da gente tentar identificar traços psicológicos de uma pessoa através ali de elementos ou de dados. Em específico, os dados que eu usava eram dados textuais, ou seja, postagens que as pessoas faziam nas redes sociais. Então, eu tive que trabalhar bastante com o NLP. E hoje eu vim trazer essa área tão querida que abre portas e que tem um grande impacto, principalmente nos dias atuais, que a gente está falando sobre IA generativa. Então, a gente fala muito de ChatGPT, de Psique, a gente tem muito essa proximidade com a inteligência artificial graças às interfaces que essas ferramentas têm. Então, a gente consegue interagir de forma textual ali, a gente escreve textos e a IA retorna um texto, ou retorna uma imagem, um vídeo, por fim. A gente tem essa forma de se comunicar com as máquinas, então a área de NLP, ela também entra dentro ali desse fluxo de uma IA generativa. Inclusive, eu até falei um pouco o contrário, na verdade, a IA generativa, ela tem uma intersecção muito forte ali no NLP, na visão computacional, então a IA generativa, ela permeia meio que essas áreas ali da inteligência artificial. Então é importante aqui falar um pouquinho dessa área, inclusive uma parte técnica ali, bem legal, onde a gente vai estar usando uma ferramenta muito bacana, uma API muito bacana da Google, para a gente colocar ali de formas práticas como que isso funciona. Mas antes de tudo, bora para a vinheta. Então, gente, vamos lá. Aqui é minha apresentação linda e maravilhosa. Inclusive, quem já viu meu vídeo sobre storytelling com dados já sabe desse template, então eu só reaproveitei esse template. Inclusive, olhando aqui para esse template, não posso deixar aqui de pedir para vocês me seguirem. Se você não me acompanha em outras redes sociais, fica aqui o meu arroba, vai estar em todos os slides da apresentação, que é Laura Data Talks. Então, eu tenho Instagram, TikTok, LinkedIn, tenho o Spotify também, então eu tenho ali o meu podcast, onde eu falo um pouco sobre teorias da conspiração da inteligência artificial, histórias da inteligência artificial, cases de sucesso ou não, quando a gente fala ali da inteligência artificial. Então, se você gosta ali de se inteirar um pouco nesse mundo de inteligência artificial, falei muito IA aqui, pelo amor de Deus, me segue lá, tá bom? E meu QR Code também tá aqui, caso você queira acompanhar ali outros materiais. Bom, eu já falei um pouquinho do que é o NLP, então a NLP, ou processamento de linguagem natural, é essa área da inteligência artificial e da ciência da computação. Inclusive, ela tem uma intersecção ali com linguística, né? Isso porque a gente está tentando avaliar ali elementos textuais, né, na escrita. Então, a área de NLP, ela é bem sensível, isso por conta de questões interculturais, né? A questão ali da cultura, do dialeto, ela interfere diretamente ali na forma como as pessoas escrevem. Então, existem gírias específicas, existem formas de escrita, conjugações verbais, que são diferentes, né, para cada uma das culturas que a gente tem atualmente, tá?
Inclusive, tem até uma área muito legal da linguística ali computacional, que a gente fala um pouco mais sobre a questão dos povos indígenas, né? Então, existem dialetos muito específicos ali da questão de povos indígenas ou povos africanos, que a gente precisa ter essa sensibilidade cultural, tá? Ou até mesmo essa sensibilidade mais étnica. Então, a área de NLP ela é muito legal, que a gente consegue permear por diversas possibilidades. E aí, alguns cases ali que a gente tem atualmente de NLP é o próprio Google Assistant, né? Então, a gente consegue tanto falar com ele, interagir através de voz, ou até mesmo da forma escrita, e aí ele consegue nos ajudar ou responder as nossas dúvidas. Um outro ponto que envolve muito NLP é a própria barra de busca da Google, né? Então, quando a gente começa a escrever ali, eu comecei a escrever GOO, e aí ele trouxe várias opções, como Google PNG, Google Tradutor, Google Maps ou Google Assistant, né? Então, essa forma de identificar qual que seria a próxima palavra que você vai escrever, ou trazer ali elementos que são semanticamente muito próximos do que você está escrevendo, também envolve ali a área de NLP. Outro ponto legal aqui que poucas pessoas sabem que envolve inteligência artificial é o próprio corretor ortográfico, né? Então, ele traz ali opções para corrigir o erro ortográfico que você cometeu. Claro que às vezes, que nem eu comentei, né? Existem pontos culturais ali e questões que o Google, eu falo Google Tradutor, né? Mas que na verdade o corretor ele não consegue corrigir muito bem, né? Então, existem nomes ali de pessoas que às vezes é pintado de vermelho, mas na verdade não deveria ser considerado errado. Meu próprio nome, né? Damasceno. É um Damasceno sem S, mas toda vez ele pede para ajustar para colocar o S. Então, isso pode acontecer muito, dependendo ali até mesmo em questão de pronomes pessoais. Eu falei pronomes pessoais, mas na verdade são, acho que é substantivos, né? Que fala, gente, eu sou bem péssima ali de questão de linguística, mas acredito que seja um substantivo, tá? Se eu estiver falando besteira, coloque aqui no chat, tá, gente? Não me julguem. Não vão me cancelar, pelo amor de Deus. Mas eu passei aqui 3 cases legais, né? Como a questão de pesquisas, corretor ortográfico, Google Assistant. Mas existem outras aplicações que a gente consegue colocar isso em prática, né? Então, a questão de conversão de fala em texto, né? Então, você consegue interagir através de voz e normalmente traz ali a questão textual. Então, além do Google Assistant, a gente tem outros cases como Siri e Alexa. Classificação de texto, né? Então a gente consegue categorizar a questão de temas e assuntos, né, que aquele texto está querendo dizer, ou até mesmo identificar se é um spam ou não spam. Então tem muitas caixas ali de e-mail, independente do e-mail que se você usa Gmail, por exemplo, ele já consegue colocar como lixo eletrônico possíveis e-mails que são spam. Então ele já joga ali dado todas as características daquele e-mail, ele vai identificando ali questão de língua, né, a parte de comportamento linguístico daquele e-mail, se tem muitos erros ortográficos, se tem muitas palavras em letra maiúscula. Então, tudo isso ele acaba considerando, avaliando, né, esse comportamento linguístico e já coloca se é um spam ou não. Outro ponto que é legal em questão de classificação de texto é a análise de sentimentos. Então, você pode ver, por exemplo, se a pessoa está comentando alguns comentários nos seus vídeos, você consegue ver qual que é o sentimento, você consegue entender qual que é o sentimento da pessoa. É um sentimento de rancor? É um sentimento de tristeza, de raiva, de felicidade, de alegria? O que seria? Então, a área de NLP também consegue ajudar nessa parte de identificação de sentimentos. Outro ponto legal é a questão de geração de texto, né? Então, eu falei muito ali do Gemini, do ChatGPT, de Psique, que são essas IAs generativas onde a gente consegue se comunicar através de texto ali, né? Através de prompts com essas inteligências generativas. E aí ela gera uma saída, normalmente era em texto também, mas pode ser em imagem, né? Ou vídeos, né? Atualmente. Então, existe essa possibilidade também, tá? E um outro ponto é a detecção de tópicos e sumarização, né? Então, pode te ajudar a resumir notícias, artigos longos, ou aquela reunião do Teams, né? Que uma reunião de 2 horas, que na verdade você pede ali para a inteligência artificial resumir os principais tópicos ali da gravação. Então, isso é possível também, tá? Isso porque eu falei gravação, tá? Mas assim que você grava vídeos, por exemplo, usando essas plataformas conversacionais, essa plataforma que você consegue ter reuniões com as pessoas, existe a transcrição automática. Então, eles fazem essas transcrições automáticas
E aí a própria inteligência artificial consegue ler aquela transcrição, que é aquele textão, meio que o documento Word com tudo que todo mundo falou, e aí ela consegue resumir ali, beleza? E aí, entrando um pouco mais em um case, não em um case, mas uma etapa muito importante do NLP, então tudo isso aqui que eu comentei, ela só é possível por conta disso daqui, aí eu vou entrar exatamente nessa parte. Então, o que acontece é o seguinte, tá, gente? É bem macronível, porque parece que as máquinas entendem exatamente o que a gente escreveu. Não, eu estou conversando aqui com o meu Google Assistant e ele entende o que eu falo. E na verdade, não, as máquinas não entendem as palavras ou a nossa voz. Na verdade, elas entendem números e as relações entre esses números. Então, por conta disso, a gente precisa aplicar uma etapa muito específica, tá? Que é a etapa ali de embeddings. Então, esse primeiro exemplo aqui que eu estou dando é o exemplo que a maioria das pessoas entende que acontece, que é, eu tenho uma frase, ou eu escrevi alguma coisa, ou eu falei alguma coisa ali, aí eu mando diretamente para o computador, e aí ele entende e vai me retornar a resposta. Mas, na verdade, não. Na verdade, a máquina não entende a escrita. Então, o que acontece é o seguinte: a gente vai passar esse texto, ela vai transformar esse texto em número, e aí sim a gente passa para o computador. E assim a máquina, né, ou o processamento ali, vai entender o que você escreveu. E aí, essa etapa ali de transformação, a gente chama de embeddings, né? Então, os embeddings é meio que a saída ali, né, dessa transformação. Então, os embeddings são representações numéricas dos textos, tá? E aí, eles ajudam a capturar as relações entre esses elementos linguísticos, né? Então, aqui eu dei um exemplo. Então, a gente vai estar passando, na verdade, para a máquina esse vetor, né, essa representação aqui vetorial do que seria essa frase, tá bom? E aí existem vários tipos de embeddings, né? Vários tipos de vetores que a gente pode gerar. Onde na literatura a gente tem vetores esparsos e vetores densos, né? Onde nos vetores esparsos a gente tem a parte mais tradicional, onde a gente tem a aplicação de técnicas como TF-DF, Bag of Words. E já nos vetores densos a gente tem essa etapa mais estática e essa parte contextual, tá? Onde na estática a gente tem técnicas matemáticas como Word2Vec e Symbol, e no contextual, aqui também é Word2Vec e Symbol, isso aí, eu estava tentando lembrar de uma outra, mas eu não me recordo agora, tá? Mas tem uma outra aqui que a gente pode considerar como estática. E na contextual, a gente tem o BERT e o Gemini, por exemplo, mas existem muitas outras. Inclusive, o BERT, ele foi um modelo desenvolvido pela Google em 2019, ele foi lançado em outubro de 2019, ele foi um dos modelos mais disruptivos quando a gente fala de NLP, porque ele foi uma nova forma ali da gente conseguir entender a linguagem humana, então ele meio que estreou esse novo pilar chamado vetores densos contextuais, que de fato pegam o contexto da frase, né? Então, cada uma dessas técnicas que eu mostrei anteriormente, elas têm os seus prós e contras. Por exemplo, em questão dessas outras técnicas, eles não levavam em consideração o contexto, o significado ali daquela frase. E já o Bert, ele apresentou essa nova disrupção porque ele leva em consideração o contexto e o significado. Então, isso ajudou muito a área de NLP a entender de fato o que tudo aquele monte de escrita estava querendo dizer. Então, vetores densos contextuais, eles são bem importantes atualmente, né? E acabei colocando o Gemini aqui, dentro dessa parte contextual, isso porque a gente tem ali os modelos de LLM que eles também acabam partindo desse mesmo pressuposto do BERT. Claro que são cálculos matemáticos diferentes, mas eles também levam em consideração o contexto, tá? Então, por isso que eu coloquei aqui essa IA generativa aqui dentro também, tá? Então, o que acontece? Os embeddings ali contextuais, eles nos ajudam ali a entender o significado semântico e o contexto daquela frase. Então, isso ajuda a gente a entender, por exemplo, frases que têm contextos ou significados muito semelhantes, né? Então, as frases que estão bem próximas, né, que querem dizer quase a mesma coisa, elas ficam bem
próximas, né, basicamente. Então, quando a gente olha aqui, até coloquei de uma forma assim bem horrível, né, um gráfico, finge que isso aqui é um gráfico e a gente tem várias frases, né? Então, se você for ver, a gente tem frases que estão bem próximas aqui em questão de distância, que é eu levei meu gato ao veterinário, e a gente tem a frase eu levei meu cachorro ao veterinário. E elas são mais próximas, elas são não semanticamente, né, mas elas têm um significado muito semelhante, então elas estão bem mais próximas do que, por exemplo, hoje eu comi pão de queijo. Hoje eu comi pão de queijo tem nada a ver com levar meu pet ao veterinário. Então, ela está mais distante do que as outras. Então, esse retorno ali do vetor contextual, a gente consegue ali entender quais frases querem dizer a mesma coisa. Então tá, Laura, você me falou ali questão do NLP, a importância do embedding, o que é o embedding, os tipos de embeddings que a gente tem atualmente. Como que eu aplico isso, né? Eu quero criar ali um sistema para me ajudar a, não sei, identificar o sentimento de uma pessoa, né? Como que eu aplico? Então, assim, gente, eu mostrei para vocês que existem várias formas matemáticas de você aplicar. Tem a parte tradicional, a parte estática e a parte contextual. Então, vocês conseguem encontrar aí na literatura e aí no Google diversos tutoriais que podem te ajudar a aplicar do zero, mas hoje eu quero mostrar como a gente consegue aplicar com o Gemini, né? Dado que o Gemini ele tem apresentado bons resultados no mercado atualmente, então até mesmo para fins de estudos foi muito legal eu aplicar isso e hoje eu quero mostrar para vocês como que a gente consegue transformar um texto para um vetor e um case prático que é usando ali uma base de dados, que é a gente vai tentar categorizar notícias, tá? Então são notícias em inglês, tá bom? Eu estou testando aqui conjunto de dados em inglês. E aí eu já vou até mostrar quais são os dados que eu estou usando, tá? Porque o notebook ele tá bem rapidinho, bem curto. Ele tá bem rapidinho, bem curto. Então, vai ser mais fácil de eu mostrar tudo de uma vez. Então, eu já vou mostrar ali algumas coisas antes de eu entrar para o notebook, tá? Primeiro ponto que eu quero falar aqui é que grande parte da apresentação que eu estou usando, até mesmo até os códigos ali que eu adaptei, eu olhei na documentação do Google AI for Developer, onde a gente tem exatamente dentro do Gemini API, a gente tem essa parte de modelos e embeddings, tá? Então, vocês também conseguem acessar toda essa página, vou deixar aqui linkado nesse vídeo. Então, aqui tem toda a explicação do que é embedding, o que você precisa fazer para configurar. Aqui tem até o código inicial que eu vou mostrar para vocês de como a gente transforma uma frase para um vetor. Tá? E existem tipos de tarefas diferentes que a gente pode aplicar com esses embeddings, tá? Então, existe um parâmetro aqui que se chama config types, config igual types, embed content config, onde a gente consegue colocar qual que é a tarefa que você está tentando fazer. E aqui existem algumas tarefas que atualmente o Gemini tem como suporte, que é a questão de similaridade, né? Então, eu falei, hoje eu vou levar meu cachorro no veterinário e hoje eu vou levar meu gato no veterinário, eles são bem próximos. Então, quando você tem esse tipo de tarefa, de tentar identificar ali essa questão de similaridade, e isso é muito bom quando a gente quer evitar ruído na base de dados. Então, se a gente tem frases que estão com gírias, né? Então, a gente tem VC, né, que é o V e o C, e você. Então, essas palavras, assim, elas deveriam estar bem próximas, né? Então, isso ajuda a gente a limpar a base de dados quando a gente tem esse tipo de problema, por exemplo, de abreviações em textos, tá? Então, o Semantic Similarity, ele é muito bom para esse ponto. Classificação, então, eu comentei da questão de análise de sentimentos, se é spam ou não, se a gente quer ver qual que é o conteúdo daquela notícia, se é uma notícia de esporte, se é uma notícia sobre entretenimento. Então, isso entra como classificação. Clusterização, né, quando a gente quer agrupar ali textos que são bem semelhantes, então você quer ver tópicos ali que mais aparecem em um monte de notícias, você quer ver ali quais são os principais tópicos que as pessoas mais comentam sobre, então você pode usar a clusterização. E a gente tem essa parte de retrieval documents, que é muito bom para quem está criando chatbots, por exemplo, onde eles precisam recuperar informações. Então, dado o histórico ali de conversas que você teve com o chatbot, você quer recuperar, por exemplo, a conversa que foi feita ontem. Então, o retrieval documents ajuda por conta disso.
Então, o link aqui vai estar na descrição, tá? Inclusive, é até legal, porque eles dão aqui códigos que você pode adaptar para o seu contexto. Então, tem códigos aqui para recuperação de informação, para agrupamento, banco de dados de vetores. Então, você pode criar vários. Você tem uma lista com vários tweets das pessoas. E aí, você já quer deixar já tudo prontinho, já quer deixar transformado aqueles vetores. Então, você pode aplicar aqui, criar esse banco de dados do vetor. E a questão de classificação. Então, atualmente, eles dão esses tutoriais aqui, e eu usei o tutorial de classificação, onde eu abri aqui no GitHub, e aqui está tudo certinho, então vocês também conseguem utilizar, tá? Que foi o código que eu usei aqui para fazer esse experimento. E aí, falando de experimento, nada melhor do que eu falar qual que é a base de dados que eu estou usando. Então, eu estou usando uma base de dados aqui do Kaggle, que é o Kaggle, já falei dele, ele é bem legal. Então, tem essa base de dados chamado News Category Text Classifier, né? Então, temos categorias de notícias para te ajudar ali na classificação de texto. E aí ele traz aqui diversas categorias, então a gente tem entretenimento, comida, eu vi aqui que tem economia, deixa eu ver aqui se mostra, aqui ó, entretenimento, comida, economia, esportes e relações internacionais. Então essas são as principais categorias que a gente tem aqui. E aí eu baixei esse código e aí eu estou usando o Google Colab para eu poder fazer as minhas interações, né? Para eu poder fazer esse treinamento. Inclusive, vocês estão vendo até aqui que eu tive bastante problemas, né, com o meu código, então eu tive que usar aqui o Google Gemini Code Assist para me ajudar aqui a resolver alguns problemas e já está tudo resolvido, então eu estou trazendo aqui para vocês a versão final, tá? Então, vamos lá, gente. Primeiro ponto, eu vou importar aqui minha base de dados, então já está aqui o CSV. Quando a gente está trabalhando no Google Colab, acho que eu vou fazer desde o comecinho, mas só para vocês terem um norte, tá? Primeiro ponto, vocês vão abrir o Colab Research Google, Enter, vai trazer essa telinha aqui para vocês, inclusive o link vai estar aqui na descrição do vídeo também, e vocês vão clicar nesse botão New Notebook, ou seja, novo notebook. Quando vocês criarem, vai estar tudo vazio, tá? E aí, a gente vai usar esses códigos aqui que eu vou passar, tá? Eu já tô com o meu notebook criado, então eu não vou criar do zero, até para otimizar tempo. Aqui ele está tentando reconectar. Eu vou dar um restart session aqui. Aí ele vai iniciar de novo o kernel. Beleza, gente. Então, esse código aqui também, o link para acessá-lo vai estar na descrição, vai estar lá no meu GitHub. Então, não esqueçam de dar uma estrelinha, tá? Nesse repositório para você não perder esse código. E aí, gente, vamos lá. Quando eu lhe trouxer, eu não lembro como vai estar, se vai estar assim ou se já vai estar aberta essa aba. De qualquer forma, vocês podem clicar em qualquer uma dessas abas aqui, tá? Primeira aba aqui, a aba de chaves. Laura, como que configura essas chaves? Isso aqui eu já ensinei no vídeo onde eu falei sobre os primeiros passos ali com o Gemini. Então, vou deixar aqui linkado esse vídeo. Então, se você não tem essas chaves configuradas, indico você ir lá nesse vídeo que eu ensino a configurar. Eu só criei uma chave 2 porque eu achei que era problema na minha chave, mas na verdade não era, tá, gente? Mas de qualquer forma, tá aqui. Você vai precisar criar ali uma nova chave e cadastrar a sua chave, beleza? Porque isso é uma forma mais segura da gente conseguir ler as nossas informações sem estar exposta ali para todo mundo, tá bom? E aí, então, beleza, chaves é um ponto que você vai precisar configurar. E essas chaves, Laura, onde que eu consigo essa chave? Você consegue lá no Google AI Studio, tá? Eu não vou mostrar como configura, mas ele tá aqui, ó, na API Key. Então, você consegue gerar ali uma chave de API e tudo mais, tá? E essa parte eu vou deixar vocês assistirem o outro vídeo, para não ficar muito maçante aqui, tá? Então, beleza, configuramos a chave. Você pausou aqui o vídeo, foi lá no outro vídeo, configurou a sua chave e voltou para cá. Agora, a gente vai importar os nossos dados. Depois de ter feito o download lá no Kaggle, eu vou só arrastar.
trazer meu CSV para cá com as informações. Então, aqui eu peguei o News Category, mas você pode pegar qualquer outro dado, qualquer outro conjunto de dados que seja de classificação, que é o que eu vou usar aqui, tá bom? Que é um problema de classificação. Então, pode ser análise de sentimentos, pode ser classificar notícias, pode ser, sei lá, qualquer outra coisa, tá, gente? Mas tem que ser classificação, nesse exemplo aqui que eu estou mostrando para vocês, tá? Carreguei, ele já está carregado. Agora eu posso começar a ler. Então, vou importar aqui a questão do Google Colab User Data para eu poder ler a minha secret key. Então, ele está rodando. Boa. Então, a gente leu a nossa chave de acesso aí. A gente leu a nossa chave de acesso às APIs da Google, em especial as APIs de inteligência artificial. Colocamos aqui nessa variável chamado API Key. E aqui eu só estou importando aqui um módulo chamado GenAI, onde a gente consegue colocar de forma manual ali, pedir para ele gerar os embeds de forma simples ali. Então aqui eu estou setando o modelo que eu quero, tá? Laura, por que esse modelo? Porque eu quis colocar aqui, tá? Inclusive estava ali na documentação, mas você pode utilizar outros modelos, tá? Eu vou mostrar aqui como você consegue ver quais modelos estão disponíveis e qual você quer usar. A dica é, tá, gente? Sempre priorize modelos mais atuais, tá bom? Vai ter os mais antigos, mas é sempre bom priorizar os modelos mais atuais, porque eles estão ali com implementação de problemas, estão ali com novas features, novas funcionalidades que você pode considerar, tá? Então, coloquei aqui esse modelo e aí eu coloquei a nossa frase, né? Batman é melhor que Superman e eu tô pedindo para ele me retornar os resultados. Vou rodar e esse resultado é o vetor, tá vendo, gente? Inclusive é um vetor até maior do exemplo que eu coloquei, isso porque, se eu não me engano, a saída é uma boa da gente perguntar. Cadê? Aqui, vou perguntar. Tem esse íconezinho aqui do Gemini, vou perguntar aqui. Qual o tamanho do vetor retornado no Gemini? Vamos ver se ele sabe. Eu também fiz uma pesquisa assim, tipo, uma pergunta bem besta. Ó, 768 dimensões. Então, esse vetor aqui, ele tem 768 dimensões, tá? Mas eu fiz isso e não deu certo, o Google Colab. Eu fiz exatamente isso que ele tá falando, mas não deu certo. Vamos ver se o dele dá certo. Dá 1, mas isso não é. Ele tá dando. Ai, bom, whatever. Não ajudou. Mas a outra dúvida dele aqui ajudou. Mas beleza. Então, ele retorna um vetor com 768 posições para uma frase aqui desse tamanho. Isso costuma ser meio que default, tá? Então, independente ali do tamanho da sua frase, ele vai ter 768 dimensões, tá bom? Beleza. Então tá. Aqui eu ensinei vocês a como transformar uma frase em texto. Deixa eu fechar aqui. Close tab. Boa. Então, aqui é como você usa de forma manual, como você transforma ali frase para texto, uma frase que não tem ali um objetivo específico ainda, a gente não vai usar para classificação, nem para clusterização. É só mesmo para eu preciso processar essa frase, vamos supor que eu vou dar como entrada para o meu chatbot, tá? Então, você consegue usar dessa forma aqui, beleza? Agora, eu vou mostrar para vocês como que a gente consegue utilizar esse embed content para a gente, quando a gente tem ali um objetivo específico. Laura, eu tenho o meu trabalho da faculdade ou o meu trabalho do emprego que eu preciso classificar o que está vindo, o texto que está vindo, tá? E aí eu vou dar o exemplo usando notícias, tá? Categorias de notícias, tá? Eu já mostrei ali para vocês no Kaggle qual é a base de dados que eu estou usando. Então, primeiro, eu vou ter que importar de novo, só que dessa vez eu vou importar o Generative AI, GenAI. Então, aqui a gente está importando só o GenAI e aqui a gente vai estar importando já uma classe ali específica da Google, que é o Generative AI. Eu vou configurar aqui, vou mostrar qual que é a chave de acesso. E aqui eu vou querer ver quais são os outros modelos que eu tenho. Ó, a gente tem esses modelos aqui específicos para embeddings, específicos para transformações de textos em números. E aí eu estou usando esse daqui, que aparenta ser o último, tá? Então esse aqui, por enquanto, é o mais recente do vídeo aqui que eu estou gravando.
Beleza, então eu mostrei para vocês. Ah, não, Laura, eu não quero usar esse aqui não, eu quero usar o outro. Então você consegue copiar o nome e você cola dentro desse parâmetro chamado model. Aí você vem aqui e você cola, tá bom? Então você consegue fazer esse ajuste. Esse forzinho ele é muito bom para isso, tá? Então a gente está inteirando dentro da lista de modelos que o GenAI da Google atualmente tem. E a gente está filtrando apenas modelos que são do tipo embeddings, tá? E aqui a gente está pegando o nome deles, beleza? Agora nós vamos adentrar para o meu problema, que é classificar notícias. Então aqui eu vou importar as bibliotecas, padrões aqui, bibliotecas para quem é do mundo de ciência de dados. Então vou importar o Pandas para poder explorar essa base de dados. Vou importar o Seaborn para um gráfico que específico eu vou usar e o Matplotlib também. Então Matplotlib e Seaborn são duas bibliotecas para visualização de dados. Na hora que a gente for, lembra que eu mostrei para vocês como que a gente arrasta o dado? Ah, Laura, já tenho aqui meu Excel, meu CSV, beleza, arrasta para cá. O meu está no formato CSV, então por isso que eu estou usando pd.read.csv, porque o final do meu arquivo é CSV. E aí eu preciso passar o caminho da onde está a minha pasta. Ah, Laura, é só colocar o nome do arquivo. Não, existe uma parada aqui muito legal. Tá vendo esse arquivo? Você vai clicar nos 3 pontinhos, copy path, ou seja, copie o caminho. Copiou o caminho, é só você vir aqui e colar. Colei, então vou passar primeiro, o primeiro parâmetro do read CSV é o caminho, e aqui eu estou passando o segundo, porque ele vai dar erro de formatação de dados, então você tem que passar esse outro parâmetro, tá? Dependendo do seu conjunto de dados, você não precisa passar isso aqui, tá? Isso aqui é por conta desse problema aqui da minha base de dados. Ah, Laura, mas o meu não é CSV, o meu é Excel. Tá bom, então read Excel e por aí vai, tá? Inclusive tem vídeos aqui, eu tenho uma live que eu fiz ensinando análise de dados do zero para vocês, onde a gente passou em relação a como ler arquivos. Então, se você não sabe ainda como ler, dá uma olhadinha na live também. Então, tem muitas etapas para você poder chegar nessa parte que é inteligência artificial, tá? Então, primeiro você precisa conhecer um pouquinho de análise de dados e de manipulação ali de dados. Então, eu li o meu arquivo, agora eu vou ver o que eu tenho. Ah, eu não li, né? Esqueci de executar. Executei, então ele deu o checkzinho verde, e aqui eu rodei, e a gente tem a notícia, que está em inglês, e a categoria, que também está em inglês. Ah, eu quero ver quais são as categorias que eu tenho. E foi aí que eu printei esse gráfico usando o Seaborn e o Matplotlib. Então, a gente tem bastante notícias de economia, a gente tem notícias de saúde, esportes, entretenimento, política, relações internacionais, comida e temos notícias de inteligência artificial. Antes da gente passar para uma inteligência artificial, a gente precisa transformar essas categorias que são nomes em números. Então, eu estou usando uma biblioteca chamada Label Encoder, que ela vai transformar todos esses nomes aqui em números, tá? E aí eu criei uma nova tabelinha, uma nova coluna chamada target. Então, se eu fizer um df.target, target.unique, ele já trouxe até aqui uma recomendação. Então, cada uma das notícias, elas estão como números, tá? Laura, mas como é que eu sei qual número é cada notícia, né? Qual número é cada categoria? Ó, economia está como número 1, economia está como número 1 e por aí vai, tá, gente? Eu não vou conseguir olhar tudo aqui, mas a gente pode aumentar. Aqui tem muita notícia, então eu não sei se todas estão como economia. Aqui, então, economia está como número 1, saúde está como número 4 e por aí vai, tá? Então, beleza, transformamos as categorias em números, que é uma etapa importante quando a gente quer falar de classificação. Vou quebrar aqui os meus dados em treino e teste, isso é importante. Se você não sabe ainda toda a pipeline de treinamento de um modelo de IA, preste atenção, tá? É importante você estudar primeiro antes de chegar nessa parte, porque ela é bem importante. Então, já stop aqui, vai estudar o pipeline de desenvolvimento de modelos de machine learning e depois você volta, tá? O vídeo vai estar aqui para sempre. Salva o vídeo, deixa o like para você não esquecer e depois você volta. Então, eu vou transformar o modelinho em teste e treino.
E aqui, eu estou limitando aqui o texto até 5.000 caracteres. Eu coloquei após, mas é corte de texto até 5.000 caracteres. Por conta de tempo de processamento, tá? E aqui também estava indicado lá no código da documentação da Google. Então, eu estou seguindo o que eles fizeram, então eu estou limitando aqui. Eu não quero notícias muito longas, mas você pode testar tirando esse parâmetro, tá? E como é só para experimento, estou mostrando aqui para vocês como que funciona e quais são as etapas que você precisa seguir. Então, você pode ajustar aí da forma como você achar melhor, tá bom? Mas, se eu não me engano, existe uma limitação. Podemos até perguntar para o Gemini, uma limitação de tamanho de entrada. Existe uma limitação, vou perguntar para eles, de tamanho. Vamos ver se existe? Estou pedindo ali uma dúvida, né? Se existe um tamanho para os textos. Ó, o Google Gemini de embeddings, ele tem um limite de 8.000 tokens para a entrada do texto. Significa que se o texto tiver mais de 8.000 tokens, ele vai ser truncado e apenas 8.000 tokens serão usados para gerar o embeddings, tá? Tokens, né, são unidades básicas que compõem o texto, tá? Eles podem ser palavras, caracteres ou subpalavras, tá? Então, vamos considerar aqui tokens como palavras, tá? Então, ele tem um limite ali de no máximo 8.000 palavras, beleza? 8.000 tokens. Então, eu estou setando aqui 5.000. Então, foi por isso que lá no código da Google eles setaram ali esses 5.000 e você pode setar 5.000, 8.000, tá? Então, ele tem esse limite e aqui ele passa aqui algumas razões para a limitação, tá? Restrição de memória, qualidade do embedding ou a questão de complexidade computacional. Beleza? Aqui, Laura, eu tenho um texto muito grande. Ele também dá aqui formas de você conseguir fazer isso. Então, você pode quebrar o seu texto em duas partes. Um texto que vai até 8.000, né? E o outro que vai de 8.000 para frente. Né? Então, você consegue ir quebrando o seu texto em pequenas partes, tá bom? Beleza, resolvemos esse problema. Quebrei, né? Eu cortei o meu texto até 5.000, então eu chamei essa nova coluna com esse texto quebrado de texto cortado. Rodei. Vou criar aqui minhas variáveis x e y. Para quem não sabe sobre Machine Learning, é importante dar essa olhada. Inclusive, eu tenho um curso aqui de Machine Learning, primeiros passos ali no Machine Learning, que eu explico toda a pipeline, também o que é classificação, o que é regressão, o que é clusterização. Então, eu ensino isso no meu curso. Mas também é bom reforçar ali que tem outros cursos muito legais que vocês também conseguem fazer, que ensinam, né, essa parte de Machine Learning, tá? Quebrei no x e y, de x vão ser as características, né, que a gente quer passar, ou seja, o texto que a gente vai passar, e o y é as categorias da notícia. Então, x são as notícias e y é as categorias das notícias. Lembrando que as categorias numéricas, lembra que a gente chamou de target? Então, é isso, onde economia é número 1, saúde é número 4 e por aí vai. Aqui eu vou quebrar em treino e teste, onde eu vou estar dando 80% para treino e 20% dos dados para teste. E aqui eu coloquei o Stratify para ele garantir ali que os dados estejam bem distribuídos entre as categorias, né? Para que os dados estejam bem distribuídos em cada uma dessas divisões, tá? Aqui eu só estou plotando para a gente poder ver isso, né? Então a gente consegue ver ali que as categorias elas seguem ali um certo equilíbrio. Aqui eu estou criando, eu fiz essa divisão para depois eu ter um conjunto só de treino e um conjunto só de teste, tá? Então aqui eu só estou juntando o x e o y de treino, x e y de teste. Aqui mostrando para vocês o formato, então o que eu estava fazendo? Eu estou juntando o texto com a target daquele texto, tá? Para eu poder chegar nos embeds. Então por isso que eu fiz essa junção para eu poder fazer os embeddings. Lembra que nos embeddings a gente precisa ter qual que é o objetivo? E a gente precisa ter o texto? Então, é isso, tá? Aqui eu só estou plotando para ver o tamanho, né, do meu conjunto de treino, desculpa, meu conjunto de teste, que eu tenho 51 notícias no conjunto de teste. E aqui eu estou truncando o meu conjunto de treino, porque se vocês forem ver, o meu conjunto de treino ele é muito maior do que o meu conjunto de teste.
Meu conjunto de treino eu tenho 201 notícias, tá? Como eu quero só trazer aqui a fins de experimentação, eu tô pegando só as 100 primeiras notícias. Só tô pegando as 100 primeiras. Mas aí você pode testar com mais coisas, tá? Mas eu tô pegando aqui as 100 primeiras. Você pode colocar o seu DataFrame inteiro, tá? Só toma cuidado ali com questão de tamanho. Pode ser também que ele tenha ali um certo limite de tamanho, tá? Então, beleza, eu tô pegando as 100 primeiras notícias, porque eu tô a fim de teste. Aqui eu tô configurando de novo, mas acho que não precisa. Então, eu vou comentar essa linha e a gente vai rodar aqui. Esse código eu peguei diretamente ali do código do pessoal da Google, onde a gente está inteirando, né? Ou seja, para cada um dos textos que está aqui, eu vou olhar para esse texto e vou fazer o embedding. Olhar para esse texto aqui e fazer o embedding dele. Olhar para esse e por aí vai. Então, eu preciso inteirar para cada uma dessas linhas, tá bom? Então, é isso que eu estou fazendo. Estou pegando a coluna e passando aqui como entrada para essa função chamada Make Embedding Text. Aqui eu estou falando, olha, você vai esperar no máximo 30 segundos, 30 não, 300 segundos, né, para dar um erro de timeout. E aqui dentro eu estou fazendo isso, né? Eu estou passando aqui qual que é o tipo de problema. Então, é um problema de classificação, porque eu estou tentando categorizar as notícias. Então, esse foi o único argumento a mais que eu estou passando, comparando com aquele primeira versão que eu mostrei para vocês. E aí, eu estou retornando o embed. E aqui eu só estou criando uma coluna chamada embeddings, tá? Então, a gente vai fazer isso para cada uma das linhas que estão no meu conjunto de treino, no meu conjunto de teste. Aqui, como vocês podem ver, até para eu mostrar aqui para vocês que a gente tem essas outras formas aí de usar outros modelos, aqui eu estou passando como entrada qual que é o modelo que eu quero. Então, aqui eu coloquei aquele modelo mais antigo que a gente viu ali, mas você pode trocar por outros modelos, tá? Então, aqui dentro dessa função Create Embedding, ele está recebendo ele está recebendo dois argumentos, que é o modelo de embedding que você vai usar e o seu conjunto de dados. Então, é isso que eu estou passando aqui, o meu modelo, que eu setei aqui, e o meu conjunto de dados, que é esse train filtrado ali para apenas 100 notícias. E aí ele vai fazer toda essa interação em cada uma das linhas. Então, eu vou rodar, né, primeiro essa parte. Rodou, agora eu vou rodar outra. Retry is not defined. É isso. Então, eu comentei uma linha a mais aqui. Vou só descomentar isso daqui, né, que é uma das funções aqui da Google, né, que a gente tem o API Core, que aí tem essa parte de retry. Então tá. Tô treinando. Aqui, gente, costuma demorar um pouco, tá? Então, quanto mais grande for o seu conjunto, mais tempo ele vai demorar, tá? E é importante tomar cuidado, porque dependendo ali do qual que é o seu processamento, quanto de memória que você tem disponível, pode ser que esse tempo demore mais ou menos, ou até mesmo você pode, a gente chama de crashar, né, que é quando a gente tem pouca memória e a gente está usando toda a memória, tá? Então, o seu kernel, que é o sistema aqui que a gente tem tanto do Colab, quanto, por exemplo, quando você está rodando localmente, né, rodando no seu notebook, que não depende, por exemplo, dessa cloud, que é a que eu estou usando, a cloud da Google, para rodar esse experimento, quando ele dá esse problema de timeout ou problema de espaço, a gente fala que crashou. E isso é por conta do tamanho do seu conjunto de dados, tá? Então, tomem cuidado. Por isso que eu diminuí para eu conseguir fazer isso. E aí, vocês podem diminuir. Laura, deu erro. E o meu conjunto de dados ele é bem grande, né? Então, você pode quebrar o seu conjunto em várias partes e ir treinando parte por parte, tá? Beleza, rodamos. Ele passou tudo certinho. Aqui é só um warning. Vou rodar agora na base de teste, então é importante ter isso bem segmentado para a gente não gerar nenhum problema ali de vazar informações, então é bom você quebrar antes de fazer esse processo de embedding, tá? Aqui, só para a gente ver um pouquinho, então aqui a gente tem o texto, né, original, a gente tem a nossa target e aqui a gente tem o texto de forma de embedding, né? O texto ali já pré-processado, o texto de forma numérica, para a gente poder treinar uma outra inteligência artificial.
tá bom? Então, lembrando que as máquinas, elas entendem números e não texto, tá? Então, beleza. Fizemos isso, agora a gente vai treinar o nosso modelinho. Então, eu estou importando aqui, o modelo que eu vou treinar é o Random Forest, que a gente chama de floresta randômica, que ela é um conjunto de árvores ali, e depois a gente vai unir a saída de cada uma dessas árvores para chegar em uma conclusão, de uma forma assim, bem genérica, tá, gente? Então, a gente tem um modelinho ali de Random Forest que é bem legal para poder aprender, então, se você não conhecia, fica aqui o ponto, né, para você dar uma olhadinha nele. E aí eu estou usando a validação cruzada, que também ali é uma forma da gente conseguir treinar o modelo e ver o quão generalista, o quão adaptável a novas notícias, por exemplo, esse modelo tá bom? Então aqui eu estou inicializando, né, a minha validação cruzada, né, usando o Stratify de Scaffold. Aqui estou instanciando o meu modelo, aqui eu estou transformando isso daqui em um tipo de que o Random Forest consiga ler, tá? Então, eu transformei isso aqui só num vetor, num PyArray, na verdade, né? Então, eu estou transformando isso aqui num array. Então, vou rodar essa parte aqui, eu chamei ele de X embeddings, e aqui eu vou rodar a validação cruzada usando ali o Certified Scaffold, né? Então, SKF eu estou passando aqui como entrada nesse parâmetro aqui chamado CV, tá? E aqui eu estou olhando para o recall, não estou olhando para a acurácia, estou olhando para o recall. Se você não conhece o recall, também é bem legal de se dar uma olhada, tá? Então, aqui eu estou pegando a média meio que macro ali do recall. Inclusive, eu vou até tirar isso aqui, porque não é o recall balanceado, é o recall meio que high level aqui. E aí eu vou rodar, e aqui a gente tem a saída. Tem alguns warnings, mas são essas duas partes aqui que são importantes para a gente. O primeiro é o desempenho do recall ao longo das divisões. Então, eu tinha escolhido 5 divisões. E aqui a gente tem a performance do modelo para cada uma dessas 5, onde você pode ver que nas últimas ele foi bem pior, ele começou bem, mas ele foi diminuindo ao longo das interações. E aqui a gente tem a média do recall, que ficou em 0,37, tá? É um modelo bom? Não, dá para a gente melhorar. Então, o Random Forest aqui dá para a gente ir ajustando, seja questão de parâmetro e por aí vai, tá? E aí, para quem não conhecia o validação cruzada, eu vou só explicar de uma forma assim bem rápida, eu não vou entrar em detalhes, porque a validação cruzada tem suas próprias especificidades, tá? Como, por exemplo, o Certified Scaffold. Mas eu vou apresentar o Cross Validation no geral, tá? Boa. Então, o Cross Validation, ele vai rodar da seguinte forma. A gente vai ter as nossas notícias, e aí a gente vai quebrar as nossas notícias em K partes. Eu tinha escolhido, no meu parâmetro, 5 partes. Eu vou até mostrar aqui onde eu ajustei. Acho que é esse primeiro aqui, é aqui. N splits. É aqui que você vai ajustar a quantidade de partes que você quer que seu modelo quebre. Né? Que seu modelo não, que seus dados sejam quebrados. Então, em 5 partes. E aqui tá 1, 2, 3, 4, 5. Quebrou os dados em 5 partes. A gente está lidando com um problema de classificação. E ali, não sei se vocês se recordam, mas as nossas classes, elas não têm a mesma quantidade igual. Então, a gente tem mais notícias, né, voltadas para, se eu não me engano, acho que era economia do que, por exemplo, questão de saúde. Então, existe esse desbalanceamento. Quando isso acontece, quando a gente quebra os dados de qualquer jeito, a gente pode separar, por exemplo, pode ter em alguma dessas quebras, a gente tenha só economia e a gente não tenha as outras classes, as outras notícias, né, as outras classes ali que são importantes. Então, para a gente garantir que a gente tenha representatividade e diversidade em cada uma dessas quebras, a gente usa o que eu usei aqui, chamado Stratified Scaffold. A gente usa esse método aqui, tá? Para a gente garantir que os dados eles sigam ali uma diversidade. Então, quebramos. E aí a gente vai ter cada uma das interações. Quebramos em 5 partes e vocês podem ver que o rosinha, ele vai andando para o lado. Então, a nossa base de teste, ela vai mudando, ela vai andando uma posição. Então, ela começa aqui como a base de teste é a primeira quebra e a gente vai treinar com todo o resto. Treinei meu algoritmo com todo o resto, testo para ver qual é o desempenho, considerando essa primeira quebra. Ok,
Fizemos a primeira iteração, vamos para a segunda. Então, a base de teste vai andar, agora ela é o segundo fold, onde eu vou treinar o modelo com o fold 1, 3, 4 e 5. Treinei com todos que estão em azul, vou testar com a de rosa. E aí, no final, a gente vai ter a performance, né, do modelo. No caso, eu escolhi o recall. A gente vai ter o recall para cada uma dessas interações, que é essa saída aqui que eu mostrei para vocês, essa primeira saída, onde na primeira quebra a gente teve 0,66 de recall, depois na segunda 0,5, na terceira 0,42 e por aí vai, tá? Então aqui a gente tem 5 posições, que são exatamente essas 5 saídas aqui. E aí, no final, a gente vai ter a média, tá? Que foi basicamente aqui o que a gente tirou, tá? Que eu setei aqui como saída, né? Recall macro, e aqui eu tô tirando a média, né? Então, aqui a gente tem a média ali do desempenho de cada um, a média do desempenho geral ali do modelo, tá bom? Então, é meio que isso, tá, gente? Esse é o funcionamento do cross-validation de uma forma, assim, bem rápida, bem alto nível para vocês. E aqui foi o teste, né, que eu fiz. Aqui foi o teste que eu fiz, considerando aqui o Gemini como forma da gente transformar textos em números, tá? Então, o Gemini também acaba sendo ali uma boa opção, dado que é um conjunto ali, dado que é uma biblioteca, né, querendo ou não, uma API, uma API que tem muitas funcionalidades e que a gente consegue usar para várias coisas, seja chatbot, seja essa parte de transformação de texto. Então, é uma opção muito bacana de você considerar quando você tiver também com esse desafio, né? Se você estiver lidando ali com dados textuais, tá? Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like, de compartilhar esse vídeo com outras pessoas. O vídeo ficou um pouco grande, mas eu espero que vocês tenham gostado de coração. E um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!